Shopping Auditivo. Fazer contato com o Brasília, Sávia Barreto já aqui com a gente. Sávia, uma ótima tarde para você, Sávia. Ótima tarde, dia movimentado por aqui, promete. Pois é, dia movimentado porque hoje tem posse do ministro Cristiano Zanin, Sávia Barreto. Exatamente, Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente Lula, um perfil mais discreto, garantista, um pouco mais conservador, e as apostas já estão na próxima indicação do presidente Lula, quando a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, vai se aposentar em setembro, e aí as apostas é que o presidente indique uma mulher. Mas hoje a posse do Cristiano Zanin acontece no Supremo Tribunal Federal, com, claro, a presença do presidente Lula, muitas autoridades, depois tem um coquetel. Os convites estão disputadíssimos, claro, com certeza, mais tarde à noite. E é expectativa também porque julgamentos importantes aqui no Supremo, né, Jossa? A gente tem a discussão sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de droga, a gente tem discussão sobre aborto, enfim, muitas pautas que a ministra Rosa Weber quer tocar antes de se aposentar. Aí, Sávia trazendo as informações da chegada de Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora a respeito do IPMT. O IPMT, o Instituto de Previdência aqui do município, lançou um edital do primeiro concurso da história do Instituto. O certame está previsto para acontecer ainda em 2023 e a banca organizadora será a Fundação Carlos Chagas. Vamos conferir o que disse o presidente do Instituto, Kennedy Glauber, a propósito, a respeito desse concurso que acontece no IPMT. O Instituto de Previdência do município de Teresina, o servidor do município de Teresina, tem mais de 30 anos de criado e hoje nós temos apenas servidores cedidos de outras secretarias ou comissionados ou terceirizados. E o doutor Pessoa, né, no sentido de fortalecer realmente a instituição, né, de fortalecer as medidas administrativas do Instituto, percebeu com a sensibilidade que ele tem que era necessário esse concurso, né, para que nós pudéssemos ter realmente o quadro próprio de servidores do IPMT. Porque, afinal de contas, nós precisamos ter, por exemplo, a nossa memória administrativa, a continuidade das ações que estão sendo implementadas. Então, nesse sentido, o primeiro concurso da história do IPMT vem para coroar todas essas inovações e medidas de profissionalização e modernização que têm sido feitas no IPMT desde 2021. Kennedy Glauber, presidente do IPMT, falou também a respeito de recursos para a Previdência. O IPMT propõe uma medida provisória para reforçar o caixa, já que essa questão da Previdência nos municípios é uma questão realmente bastante debatida e uma das maiores preocupações é com a longevidade, a sustentabilidade ao longo do tempo. Com relação à questão dessa integração de recursos, nós temos hoje, por exemplo, a compensação previdenciária, né, daqueles servidores que hoje estão no município e que trabalharam, por exemplo, na iniciativa privada e contribuíram com o regime geral. Nós estamos trazendo hoje um projeto de medida provisória para que o prefeito doutor Pessoa possa trabalhar juntamente com o seu grupo político em uma articulação com o Ministério da Previdência. Porque nós temos conhecimento de criação de algumas receitas que, inclusive, destinam recursos para o INSS e nós entendemos que, assim como a União determinou que fosse feita a reforma previdenciária de 2019, que a União também dê uma contrapartida, né, para assegurar a saúde financeira e atuarial dos regimes próprios. Estamos trazendo para o prefeito doutor Pessoa um projeto de medida provisória para a destinação de parte desse recurso, dessa receita nova, que já está sendo arrecadada, para os regimes próprios de previdência. Dessa forma, nós iremos contribuir não apenas com Teresina, mas com o estado do Piauí e com todo o nosso país, nas instituições de regime de previdência, regime próprio de previdência. Então, Elivaldo Barbosa, as previdências Brasil afora, municípios afora também, tem uma questão, né? A quantidade de servidores que pagam a conta para sustentar a previdência está se tornando menor do que a quantidade do que se usufrui, né? Os aposentados. Acaba girando uma bola de neve, né, Velso? O cálculo atuarial, como os técnicos que atuam nessa área da Previdência costumam dizer. E é porque o presidente Kennedy Glauber não estaria nem advogando em causa própria do ponto de vista institucional, ou seja, do IPMT, do Instituto de Previdências da Prefeitura da Capital. Porque o caixa do IPMT está bem reforçado. Em torno de R$500 bilhão para uma folha mensal de 30 milhões. Então, tem uma folga razoável, dá para planejar bem, dá até para pensar em investimentos. Mas essa medida provisória que está sendo desenvolvida, proposta pela equipe técnica do IPMT à União, para ser discutida com o ministro Carlos Lupe, por exemplo, é exatamente para ter uma participação mais efetiva dos municípios que têm o regime próprio de previdência, Joelson, para participar desse bolo dessa taxação
das apostas, dessas empresas de apostas, chamadas das bets. Então, no momento em que for taxado e o que for repassado para a Previdência Nacional, que os regimes próprios de previdências também possam ter participação nesses recursos. Com isso, é uma injeção de recursos para esses municípios que mantém as previdências, muitas vezes ali, como você disse bem, no limite do limite e às vezes com perspectiva de a despesa ultrapassar a receita. Essas casas de aposta, inclusive, sabe, são objetos de uma CPI que acontece no Congresso Nacional sob a presidência de Júlio Arcoverde, do Progressistas. Óbvio que o objetivo da CPI não é tratar da questão da Previdência, mas está lá incluso nas discussões e nas proposições que o presidente Júlio Arcoverde pretende fazer, a regulamentação das apostas. Que tipo de regras precisam ser obedecidas pelas casas virtuais de apostas para garantir que não haja manipulações, por exemplo? É um outro assunto que envolve também as casas de apostas. E, além disso, a questão, principalmente, da arrecadação do governo, né? Porque essas casas de apostas funcionam sem a legislação, sem a regulamentação do governo federal, e o governo deixa de arrecadar. Então, nesse momento em que se busca equilibrar as despesas e as receitas do governo federal, é importante essa regulamentação. Lança-se luz sobre um assunto que há muito tempo é discutido aqui no Congresso, não havia clima para a votação, e agora até a CPI ajuda também, de certa forma, uma discussão maior sobre quais são as regras que vão realmente regulamentar esse setor, Joelson. E o Tribunal de Contas do Piauí acompanhou as decisões do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Manteve as mudanças impostas sobre o rateio do ICMS para os municípios piauienses. Isso prejudica a cidade de Teresina. E o procurador-geral do município, Ricardo Martins, comentou sobre esse assunto. Como é que a Prefeitura de Teresina deve fazer diante daquilo que foi decidido agora? Após a decisão proferida pela ministra Maria Tereza, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas designou para hoje uma sessão para análise da decisão proferida pelo Poder Judiciário e foi definido pela Corte que retorne a aplicação dos índices do ICMS anteriores à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça aqui do Piauí. Essa decisão a partir da próxima semana, vai retornar o impacto financeiro que estava havendo no município de Teresina, dificultando ainda mais a regularização das contas do município. Então, nesse momento, aquela decisão do STJ passa a valer de fato em Teresina a partir da próxima semana? Sim, a partir desse momento, a decisão que foi proferida há alguns dias pelo STJ será implementada pelo Tribunal de Contas, encaminhando à Secretaria de Fazenda e à instituição bancária responsável por dividir o recurso proveniente do ICMS para os municípios, impactando financeiramente a partir da próxima semana. Paula, você que ouviu aí o procurador, como é que fica essa situação que envolve Teresina e outros municípios? Joelson, hoje houve uma sessão no Tribunal de Contas do Estado e a decisão entre os magistrados foi de seguir aquela informação que a gente já anunciou aqui do STJ de manter os critérios do rateio do ICMS, como foi decidido no ano passado pelo governo do Estado. Essa situação, ela retira recursos do município de Teresina, contemplando outros municípios que têm melhores índices na saúde, na atenção básica da saúde e na educação também. Agora, a Prefeitura de Teresina já recorreu diretamente ao STJ com o que o procurador me informou, um agravo interno. Esse agravo é uma medida usada quando uma decisão é tomada de forma monocrática por um magistrado, no caso a ministra Maria Tereza, para que a decisão seja reanalisada em colegiado e não mais apenas pelo relator. Então, a Prefeitura espera, através dessa medida, a revisão dessa decisão que, segundo a Prefeitura, tem tirado recursos aí da cidade de Teresina. É engraçado, interessante, né, Livaldo Barbosa? É um problema importante para a cidade de Teresina, vai pesar na cidade, na manutenção, por exemplo, das atividades aqui da capital, e não é mais uma questão que envolve discussões políticas, ela está totalmente judicializada, é questão técnica mesmo, e é um desafio grande. Exatamente, e a Procuradoria do município agora cumpre esse rito dos recursos. O agravo é exatamente buscar
com que o Tribunal Superior da Justiça, ele mesmo revise uma decisão que ele mesmo tomou, ainda que monocraticamente. Agora, a possibilidade de êxito existe, embora seja mínima, mas existe, e já que a judicialização permite o recurso, ele naturalmente é impetrado. Agora, realmente a Prefeitura tem agora que se planejar na área de uma outra pasta, não só da Procuradoria do município, mas agora na Fazenda ou nas Finanças, com o secretário Admilson Brasil, para adequar as despesas, já pensando nesse desfalque que as finanças públicas terá em relação a esse corte do ICMS.